Olá, eu acabei de ver uma notícia aqui bastante desafiadora. O Brasil vai ter que gerar nos próximos anos alguma coisa na ordem de 90 milhões de novos empregos. Excelente notícia. Por outro lado, a mesma notícia diz que nós teremos um apagão de talentos no mesmo período. Ou seja, vamos ter muitos empregos disponíveis e poucas pessoas para ocupar estes empregos. O que se tem discutido aí é de que as pessoas, embora estejam em busca de emprego, não têm a qualificação necessária para assumir os postos que estão disponíveis no mercado de trabalho. Esse é um grande desafio. Você está efetivamente preparado para ocupar uma posição no mercado de trabalho, uma posição que seja efetiva, uma posição que seja significativa, que revire a sua vida do ponto de vista das realizações, que crie um espaço de valor para você, para a sua família, para o país. Essa é uma questão interessante que nós queremos criar um espaço para debatê-lo aqui com você. Esse elemento novo que nós temos aí pela frente, esse grande desafio que nós temos pela frente, revela um pouquinho de algumas demandas que precisamos considerar. Por exemplo, a maioria das pessoas com as quais eu converso, nessa fase da vida, saindo do mercado de trabalho ou no início da vida profissional, tem uma dificuldade muito grande de considerar o empreendedorismo como sendo um espaço de realização. Normalmente as pessoas pensam ou num trabalho no qual ela vai ser um grande empregado, ou numa atividade de do funcionalismo público através dos concursos que são oferecidos por aí. Mas repare, em uma ou em outra, o que está em jogo é apenas uma habilidade momentânea para que você ingresse naquele mercado de trabalho. As pessoas precisam se conscientizar de que o que as mantém na atividade profissional é a competência que essas pessoas desenvolvem ao ponto de agregar valor àquilo que estão fazendo. Por outro lado, na área pública, por exemplo, a pergunta que nós temos que fazer é se as pessoas que estão nestas funções hoje estão realizadas ou simplesmente estão estáveis. Salvo as raríssimas e honrosas ilhas de excelência que nós temos aí na história do país, essa é uma pergunta que fica no ar. O desafio que eu quero discutir com você hoje é o desafio do empreendedorismo. Até que ponto você considera a possibilidade, a hipótese de ter o seu próprio negócio, de ter o seu próprio trabalho, de fazer aquilo que você gosta a partir dos seus próprios esforços para atender essas demandas de mercado? Empreendedorismo. Esse é um grande desafio. Olá, estamos de volta com mais um Desafios aqui na VIV TV. Seja bem-vindo. Hoje iniciaremos uma conversa sobre empreendedorismo. E sobre isso, o Homero conversou com Andréa Azevedo, diretora da Sisters Promoção e Eventos. Também hoje é a estreia do colunista Judá Reis e muito conteúdo para desafiar você, especialmente se você quer sair da sua zona de conforto ou busca empreender. Aproveite porque o programa está no ar. Olá, estamos continuando naquela conversa sobre desafios. Eu quero bater um papo hoje com a Andréa Azevedo. A Andréa Azevedo tem uma longa história de amizade com a gente, trabalhou na Caixa Seguros, na área de recursos humanos. Hoje ela é uma empresária que mexe com eventos, com marketing, com comunicação, dona da Sisters.
e tem um trabalho muito bonito. E nós queremos bater um papo sobre a questão do empreendedorismo sobre a qual estamos falando durante esse programa. Ok? Vamos lá. E aí, tudo bom? Oi, Homero. Obrigada pelo convite. A gente quer conversar com você, André, sobre uma questão que é um grande desafio para a gente hoje. Fiquei sabendo há pouco que o Brasil tem uma das maiores criações de empregos para os próximos anos, e o nível das pessoas que estão se candidatando a esses empregos não atende às expectativas dos empregos. E dentro desse quadro existe um segmento muito específico, que é o segmento do empreendedorismo, ou seja, é um espaço de trabalho muito pouco reconhecido hoje pelos jovens como sendo um espaço de realização. Principalmente em Brasília, o pessoal pensa em concurso público e em coisas dessa natureza. Fala um pouquinho desse grande desafio que a gente tem de entender o empreendedorismo como sendo uma área de realização, de atuação, etc. Concordo, eu acho que Brasília é um mercado que é um pouco difícil do empreendedor se destacar, por questões culturais mesmo, né? Porque aqui a gente sai do segundo grau e o pai pergunta se você quer estudar para concurso ou para estudar para vestibular. E você entra numa faculdade e a sua família fica o tempo inteiro te estimulando para que você passe num bom concurso. Então, o objetivo não é você pegar aquilo que você está estudando na faculdade e transformar num grande empreendimento. É você pegar aquilo e usar para o concurso público, né? Sim. E aí o desafio do jovem é, primeiro, quebrar esse paradigma dentro de casa, que é conseguir mostrar para a família que eu não quero passar num concurso público, que eu quero é empreender, fazer diferente, ir atrás e em busca das conquistas. E também depois o mercado. O mercado hoje, e aí falando por mim, a gente, tanto eu como a minha irmã, sentimos dificuldade em ser um jovem empreendedor. Tem um pouco do preconceito do mercado em aceitar que o jovem tem o que contribuir, tem o que fazer, tem o que mostrar. Então a gente sentiu no início um pouco da resistência do mercado pelo fato de a gente ser jovem. Ok. Né? Como é que foi a sua transição? Porque você tinha uma carreira executiva proposta, né? Como é que foi? Em ascensão. Em ascensão, né? Como é que foi a transição dessa carreira executiva em ascensão para uma proposta empreendedora? Riscos, expectativas, como é que foi isso? Foi um processo, não foi fácil, foi difícil, né? Até a tomar a decisão, eu vou, eu quero, foi um processo de conflito interno. Então eu ficava o tempo inteiro me perguntando, me questionando, será que eu dou conta? Será que eu sei mesmo fazer isso? Até porque eu já estava quase 12 anos em uma multinacional, um bom salário, um bom emprego, e que eu tinha o meu salário no final do mês garantido, dando um bom resultado ou não dando um bom resultado. E aí aquela ideia de sair, perder isso que é garantia, para ir para o mercado, atrás de fazer o meu salário, me preocupava muito. Mas foi assim, um ano de ensaios, né? Então eu passei um ano ensaiando não contar com aquele salário, não fazer compromisso, até que eu me deixasse a vida financeira um pouco estável para poder correr risco. Então assim, eu me preparei com uma poupança para poder ir atrás do risco, né? E um risco foi o que dava o maior medo, assim, não ter como pagar as contas no final do mês, né? Mas desde quando a gente abriu a empresa, a gente conseguiu pagar todas as contas. Houveram meses que a gente ficou no empate, no 0 a 0, mas sempre pagando todas as contas. E hoje a gente já, parece assim, depois de uns 2 meses já nessa vida, já está no sangue. Então a gente agora já sabe o tanto que tem que batalhar, que tem que trabalhar para conseguir ter essa vida financeira. Mas é uma transição bem complicada, assim, mas é um conflito mais interno do que externo. Chegou a hora de mudar. Algumas pessoas veem as coisas como são e se perguntam por quê. Eu sonho com as coisas que nunca existiram e me pergunto por que não. Essa é a frase do dramaturgo Bernard Shaw. E eu me lembrei muito dela enquanto assisti a entrevista com a Andréia, que volta daqui a pouco. Mas agora, ainda no mesmo tema, o colunista Judá Reis vai falar sobre expectativa e compromisso. Vamos lá? Olá, amigo internauta, você que está acompanhando o programa Desafios. Queria conversar com você hoje sobre uma das distinções que eu acho fundamentais na vida de qualquer empreendedor. Todo mundo que se mete aí para construir um projeto
que quer construir uma coisa nova precisa saber diferenciar o que é uma expectativa e o que é um compromisso. Todos nós vivemos cheios de expectativas na vida e não tem nada de errado nisso. Então eu espero que o meu funcionário me entregue os relatórios que eu gostaria de ver, eu espero que os meus fornecedores mantenham os prazos, mantenham a qualidade, espero receber um desconto deles, é claro, espero que eles, na hora que tenham que renegociar alguma coisa, coloquem isso dentro do preço e não me cobrem nada mais. Agora perceba, o quanto disso é realmente um compromisso que foi assumido. Essa é a grande questão entre expectativas e compromissos. As expectativas estão só comigo. Os compromissos eles estão estabelecidos através de uma conversa entre as duas partes, onde eu exponho o que eu espero e a outra pessoa vai negociar, renegociar e vai chegar num ponto comum. A partir desse ponto comum em que ele declara, eu escuto e a gente chega no consenso, a partir daí a gente tem um compromisso. Esse sim pode ser cobrado, esse sim pode gerar reclamações efetivas sobre o que foi ou o que não foi cumprido, e esse sim vai gerar um agradecimento por parte da gente quando for cumprido de acordo com o que foi combinado. Então, saber diferenciar o que foi conversado do que ficou só comigo, ou o que é uma promessa, o que é um compromisso e o que ficou na minha expectativa. Isso é uma competência fundamental que pode ajudar muito a vida de qualquer empreendedor. Então, desejo a vocês boas empreitadas e espero que essa distinção de expectativas e compromissos sirva bastante vocês. Um abraço!